tem alguma coisa que aconteceu no Morumbi entre agosto, metade de agosto, que eu acho que a mídia não comentou, ou problema de vestiário, ou problema entre jogadores, porque não é possível uma decadência de performance, uma redução de performance como foi, algumas partidas ridículas contra o que foi feito no primeiro turno. Não sei se era para ganhar um título, mas um resultado diferente, sem dúvida, cara. Fala aí, Danão. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, bom, só uma coisinha, né? Antes. Eu fui acusado aqui. Direito de resposta? Fui acusado aqui de me beneficiar de um presidente. Tudo bem. O Lula corintiano. Aqui ninguém vai passar o pano, realmente. O Lula agora, né? Uma influência muito grande com relação à construção do estádio e tal. Mas, assim, a diretoria de qualquer clube, se você é amigo do rei, o que eu não concordo muito, porque esse momento foi nosso. Esse momento o presidente era corintiano e a Copa do Mundo, então as coisas conspiraram. Mas eu acho que não tem diferença graúda, significativa entre diretorias. Isso eu sempre discuto com o André isso. Quando você está lá e tem alguém que vai te ajudar, não existe muita diferença entre diretoria A, B ou C. Todas elas vão fazer valer essa influência, e foi o que aconteceu. O Corinthians fez valer a influência, construiu o estádio suntuoso, com muito dinheiro, saindo pelo ladrão, aí Lava Jato e etc. Mas é bom lembrar que o Corinthians sem estádio, que foi inaugurado em 2014, foi campeão várias vezes, inclusive a nossa Libertadores foi em 2012 no Pacaembu e Mundial ainda sem estádio. Então também assim, nós temos estádio hoje? Temos. Foi com dinheiro público? Sim, foi. Mas a nossa grandeza independe do estádio, isso é muito claro, porque o processo de crescimento do Corinthians vem há muito tempo. Mas enfim, o assunto não é esse. Eu só queria fazer esse parênteses aqui, e eu queria responder para o Costa o que eu acho do São Paulo que aconteceu acho que o André até falou que ia falar. Não, fala aí para mim. Mas eu acho que teve bastidores ali do São Paulo que prejudicaram o São Paulo no segundo turno aí. Jogador querendo que a Aguirre caísse, entendeu? Nenê. Isso eu vi. O jogador de condomínio lá, o craque de condomínio Rodrigo Caio também. Então, são dois caras daí que eu acho que lá internamente ajudaram a enfraquecer o Aguirre, que estava fazendo o primeiro turno muito bom. E eles têm moral lá. Esses jogadores e talvez alguns outros têm moral internamente, entendeu? Porque o São Paulo tem algumas predileções com relação a alguns jogadores, e eles ouvem mais. Eu não vou dizer que fritaram totalmente o Aguirre, até porque ele estava fazendo um bom primeiro turno, estava fazendo um bom campeonato, mas são jogadores que têm influência, e acho que também ajudam a entender por que o São Paulo caiu um pouco no segundo turno. Um pouco não, bem, né? Mas é isso. Sabe que não, antes do Costa falar, para que o Costa não tenha que esperar, a gente está junto pessoalmente para dar minha opinião disso. Eu falei que o ano de 18 de São Paulo parece muito com 2009 do Palmeiras, e é verdade. O que faltou para o São Paulo, na minha opinião, foi perna. O São Paulo ele fez uma campanha muito forte, principalmente após a Copa do Mundo. Pô, o São Paulo ganhou do Cruzeiro, ganhou do Flamengo lá, e quase ganhou do Grêmio, cara, porque eu cheguei a ver o jogo, tá 1-0 pro São Paulo. Tá 1-0. Time do caralho, o Grêmio deu uma virada, puta, graças a Deus, senão esses caras vão disparar. Só que no segundo turno, falta perna, porque o São Paulo era um bom time, e o Palmeiras, em 2009, ele estava o Muricy falava, nossa, tá uma delícia treinar esse time. O Palmeiras abriu 5 pontos só, também não foi tanta coisa, mas na mesma semana o Palmeiras perdeu o Pierre e o Cleiton Xavier. Cleiton Xavier machucou sozinho num jogo em Santo André, e o Pierre num jogo antes, e o São Paulo teve o Everton machucado. O Everton é esse craque? Não. E depois o Rojas. E depois não tem reposição. E, Dandão, o Nenê, enquanto o São Paulo era líder do campeonato, era tudo show de bola, cara.
Aí começou a faltar bola. Aí, como é que é? Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. E o jogador de condomínio, que você tem razão, que é o Rodrigo Caio, ele foi banco no primeiro turno também. Então, se mas ele estava machucado, né? Então, mas se ele estava fazendo panelinha para derrubar o técnico, ele já poderia estar fazendo no primeiro turno. E o resultado em campo... Mas ele não estava em condições de jogo no primeiro turno ainda. Mas aí, se o cara ficou esse tempo todo fora e volta e começa a dar carteirada pedindo lugar no time, o São Paulo contratou para a diretoria, para a gestão do futebol, 3 ex-jogadores, cara. Então tem que chegar o seu Raí, Ricardo Rocha e o Lugano, chegar, cara, como é que vocês deixaram essa merda acontecer? E o Palmeiras, de relacionamento em 2009, teve um erro gravíssimo que o São Paulo não cometeu, talvez tenha sido outro tipo. O Palmeiras trouxe no meio do campeonato o Wagner Love. Não, depois você tem. E o Wagner Love, ganhando muito mais que todo mundo, o Wagner Love quebrou o vestiário do Palmeiras, especialmente o jogador que, para mim, a queda dele é a causa da queda do São Paulo, que é o Diego Souza. O Diego Souza, em 2009, quando o Wagner Love chegou, ele ficou com um bico tão grande, e aí ele foi para a seleção, o Dunga convocou ele para jogar na Bolívia, o time reserva, vocês lembram disso? O Diego Souza voltou desse jogo da seleção, não jogou nunca mais, e o Palmeiras nem para Libertadores foi. Eu acho que faltou para o São Paulo foi perna. Não tem elenco, cara. Não. Só antes que o Costa fale, só outra coisa, né? Mas o Neném, nesse caso aí também, ele é um jogador que no Vasco já aprontou das dele também. Ele não é um jogador fácil. Ele não é um jogador fácil, é um jogador que ele influenciou bem algumas quedas de técnicos do Vasco quando ele estava lá. Parece também, quando ele foi do Palmeiras, né? Em 2002 também ele... Foi rebaixado, o Palmeiras foi rebaixado. Então, e ele não era um jogador, desde sempre, ele nunca foi um jogador muito fácil de lidar, né? E aí eu acho que quando saem os dois, sai o Rojas e o outro Everton, Paulo, o futebol do Neném começa a cair. Não, mas aí você tem, aí é uma formação de elenco que tem a ver com o que eu tô falando. O São Paulo ou tem moleque da categoria de base, ou tem veterano, Nenê, Diego Souza. Não tem. Cara, não, assim, quando 2 caras rápidos, pontas, e relativamente jovens, o Everton nem é tão jovem assim, ele sai do time, o time começou a ser preenchido por aí Jusilei, aí fudeu, cara, não segura. E aí um time com essa instabilidade, 2 derrotas seguidas, acabou a moral do time. O Palmeiras perdeu em Santo André, cara. Mas enfim, deixa o Forasteiro falar, né? Vai lá, Forasteiro. Concorda com o que a gente falou aqui? E aí? Eu acho assim, cara, quem me acompanhou esse ano viu que mesmo quando o São Paulo estava líder do campeonato, eu estava apreensivo porque a confiança não era aquela de chegar a ganhar um título, a menos que nas últimas rodadas a condição se mantivesse. Por isso que, quando a coisa começou a cair, a gente falou assim, fica decepcionado e tal, mas não é que tinha uma expectativa quando começou o campeonato de ser campeão brasileiro. Talvez a maior decepção seja a queda de rendimento e não o fato de não ter ganho um título, porque se construiu uma expectativa que mesmo o torcedor não esperava. De qualquer forma, se a gente considerar os resultados de 2016, 2017, que a gente quase foi rebaixado, coisa que a gente nunca tem na nossa história, acho que vale a pena... Gostei disso, hein? Quase não tem. Parabéns. Quase fomos rebaixados, coisa que nós não temos na nossa história. Não, mas o rebaixamento de 90, você viveu aquilo. Vocês podem marcar um outro assunto aí com participações importantes, porque realmente... Rebaixamento, Campeonato Brasileiro. Assim a gente não tem discussão. Você não vai assumir o rebaixamento de 90, Costa, aqui? Não. Como é que eu vou assumir o rebaixamento que o regulamento previa e a gente, além de tudo, fomos campeões. Então, cara, não vamos perder tempo. O objetivo é falar, até porque em 1990 a gente ainda estava no auge, crescendo. Eu acho que assim, expectativas para 2019 é como 2018. Boa sorte. Mas você está na Libertadores, né, Costa? Sim, cara, mas com o Jardine. Eu também, que legal. E aí, Dadão?
Juro que eu não vou falar de Mundial com você hoje, para não te deixar, para não cortar o seu barato. Mas voltando ao Costa, ao Forasteiro. O Forasteiro Costa aqui, nos bastidores, falou que o São Paulo teve a segunda melhor média de público no Campeonato Brasileiro desse ano, né? E agora eu queria fazer uma pergunta, Costa. Quando você vai normalmente no Morumbi, Costa, a promoção que você gosta da promoção corte o seu cabelo e ganhe um par de ingressos para entrar no Morumbi? Você gosta dessa promoção? Então, Dandão, eu nunca dependi de promoção para ir até o estádio. Como você falou na sua apresentação, eu tive a oportunidade de ir até estádio em Tóquio para ver um campeonato mundial. Eu aproveito a oportunidade de ir no estádio sempre que eu posso. Acho que é uma estratégia de marketing importante, considerando as necessidades, as condições sociais, necessidade da torcida, etc. Porém, acho, se não estou enganado, que 2018 não foi por isso que essa média de público foi atingida. 2017, sem dúvida, porque tinha um risco de rebaixamento, a diretoria baixou os ingressos. 2018 isso não aconteceu, foi muito mais pela aposta, pelos resultados que o time estava proporcionando. Então, assim, tenho consciência tranquila. Estive no Morumbi, no São Paulo e Vasco. Acho que a gente ganhou de 1-0, 2-1 esse ano, em agosto. Levei meus moleques lá. A gente teve a oportunidade de ver mais uma vitória. Gol no final, se não me engano. Golzinho no final. Eles no final. Exatamente. Já começou, ali já tinha começado um pouco do sofrimento, porque o jogo foi bem complicado contra o Vasco da Gama. Mas, ô Dandão, o Morumbi cheio é necessariamente igual a São Paulo bem no campeonato. Torcida é assim mesmo, cara. Não é verdade. Esse ano não foi assim. Na roubada eles não vão. Quanto tinha São Paulo Esporte? Agora? Você não queria que alguém fosse no estádio. Ué, mas tá brigando pelo G4, pela Libertadores, cara. Mas esse que é o problema, né? Vocês só vão na boa, Costa. Sempre foi assim, cara. Pelo amor de Deus. Tá bom. Pelo amor de Deus. Não, senhor. Eu acho que é uma moral que a torcida tem, porém, ultimamente tem se demonstrado coisas bem diferentes. A história de assistir treino no CT nasceu no São Paulo, no ano passado, se manteve algumas partidas, que os times de vocês começaram a copiar também, abrir treino para abrir treino para a torcida. O que se mostra efetivo, diga-se de passagem, né? Foram números impressionantes da torcida esse ano, e não foi por modinha, porque algumas partidas São Paulo não estava em primeiro, segundo, coisa parecida. Para dar 50 mil no Morumbi, o São Paulo tem que estar em primeiro e em segundo, cara. Não foi isso, você pode ir lá verificar. Também o teu time não é um grande exemplo, porque teve algumas partidas no meio do Campeonato Brasileiro, logo depois que o Palmeiras tinha passado por 3 ou 4 resultados difíceis, 22, 24. No Palestra Itália, centralizado como é... Pessoal, eu acho melhor a gente parar de falar de torcida aqui, porque é um assunto que eu vou ficar sozinho falando e vai ficar desagradável. E eu acho que a reunião aqui... Porque... Não. Agora tem minutos ilimitados. Muito bem. Na estatística que você comentou, o Corinthians estava onde? O Corinthians está entre os 5, eu não vi, mas está entre os 5. Então, tá bom. A média do Corinthians é 30 mil esse ano, nós ficamos em 13º lugar. Essas relações de público... E pagando ingresso caro. Eu adoro ver o ranking de renda, cara. Aí sim. Né? Palmeiras realmente tá foda. Que diferença, cara. Impressionante, meu. E o nosso ingresso, o Costa falou uma coisa que é verdade. Com a situação do país, realmente, o São Paulo botava ingresso, a meia entrada no Morumbi era R$10, viu? Você não está acompanhando aí, mas era R$10 a meia entrada no Morumbi. Ajuda a encher. O nosso ticket médio é acima de R$60, cara. Aí sim. Eu, por exemplo, não consegui comprar nenhum ingresso do Palmeiras desde depois da Copa. Não consegui. Então, assim, precisa pagar um pouco mais para mudar teu plano torcedor, né, cara? Mudar o ouro, alguma coisa assim, cara. Não tá adiantando. Tem que fazer que nem o Hugo faz, tem que comprar a cadeira, senão fudeu.
Ô André, eu posso fazer uma proposta aqui para a gente ajudar o Tricolor Costa aí? Eu não quero ajudar ninguém, eu quero que vocês se fodam, cara. Não, mas, pô, seja solidário, André, cara. ganhar do Corinthians. A gente podia fazer um assim. Não, ganhar do Corinthians é legal. Ganhar do Corinthians na Libertadores, você está acostumado. Quando você pega um time de tradição na Libertadores, São Paulo é embaçado. Eu espero me vingar. Mas eu ia cara, te dar parabéns é o seguinte. Ganhar do Corinthians em Itaquera é uma delícia. Mas roubar o Corinthians em Itaquera é inacreditável. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Parabéns, Costa. Puta que pariu. Cara, como eu gostaria de ganhar roubado dos caras lá dentro, cara. A gente, peraí, deixa eu só fazer a proposta aqui. Assim, a proposta é importante, é interessante para o nosso São Paulo. A gente esqueceu da Florida Cup, que eles ganharam em 2017, se não me engano, como título também. Contra o Corinthians. Cara, foi, olha... E fez com que o Rogério Ceni tivesse vida longa no São Paulo como técnico, aquele título que foi tão importante. Mas enfim, eu queria propor, nesse comecinho de ano aí, a gente pode fazer um festival entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras, a gente pode chamar Portuguesa, Juventus, para ajudar o São Paulo a ganhar algum título aí. Lembra que teve um festival lá atrás? Das barricas? Das barricas. Barricas, né? Jogo das barricas. Para ajudar o São Paulo. Nesse caso, assim, eu não posso falar muito financeiramente, porque nós não estamos muito bem nas pernas. Mas pelo menos para ganhar um título. Assim, porque o São Paulo está precisando mais de título agora. O que você acha? Aspirante não conta. Essa eu não sei. Que não, eles ganharam a Supercopa Sub-20, ganharam de nós nos pênaltis. Parabéns. Ganhamos no Chiqueiro. Parabéns. Não, no Chiqueiro. Ganhamos lá ganhamos na casa de você, nesse Chiqueiro. Aí eu falei, peraí. Aí eu fui pesquisar, né? Puta, nós perdemos para vocês no Allianz Parque. Vocês jamais... Acho que nenhuma categoria empatou no Allianz Parque. Ah, entendi. Os pênaltis. O jogo foi 2-1 para o Palmeiras. Ganhamos 4-3. Quem ganhou o jogo foi nós. Aí ganhamos 4-3. Ganhamos 4-3 no Morumbi. O que era? Peraí. Ganhamos ontem o campeonato. Não sei se vocês viram. São Paulo ganhou o campeonato ontem. Feminino, sub-17. Vamos elevar o nível do debate. 2-1 contra o Audax. Se eu não nos outras missão, Costa. Ganhamos o campeonato. Não, mas também. Vocês já foram mais bem informados. Até nisso, eu nunca fui ligado em categoria de base, até que vocês sempre... Até porque, né? O Palmeiras nunca ganhou Copinha. Mas nos 2 últimos anos, o Palmeiras ganhou quase todas as categorias de base. Quase. Mas veja só. Costa, deixa eu aproveitar para te perguntar, você que aí vive na Itália. O Palmeiras é a Juventus aqui do Brasil? Olha, eu acho que falta muito para a Juventus. Não Juventus da Moca, entendi. Falta muito para a Juventus, cara. Não da Moca. Assim, não. A Juve da Itália é heptacampeã, o que é? Não tem graça. A Juventus foi 7. E o campeonato está na 14ª rodada, eles estão 9 pontos na frente do segundo colocado. Só para você ter uma ideia. E ainda trouxeram o Cristiano Ronaldo. Pois é. Então, o Palmeiras vai ser a Juventus daqui para frente? Porque, gente... Falta muito. Falta muito. Não responde a sério essas pataquadas. Quem vocês dois acham que é o anti-Palmeiras a partir do ano que vem? Porque esse anti-Palmeiras certamente não está no estado de São Paulo. Quem que pode ser? Tá, a Copa do Brasil como terminou esse ano, André? Roubado, o Palmeiras perdeu, roubado, o Cruzeiro ganhou. Mas esse é o tipo de argumento que... Não, para. Roubado, nós vamos ficar falando... O juiz ajudou. Até porque não vamos discutir Copa do Brasil num post dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Copa do Brasil e São Paulo não se misturam. Nós também perdemos do Cruzeiro, afinal.